10 Tirania de Aço capítulo 407. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site, link na descrição. Nuble Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. O jovem rei austríaco tomou um gole do chá contido em sua xícara de cerâmica. Sentado à sua frente estava ninguém menos que Vetranis paleólogo. Com uma simples carta, Berengário conseguiu convocar o poderoso imperador do Oriente para sua humilde morada. Assim, os dois homens estavam atualmente dentro dos limites do Palácio Real Austríaco, especificamente em seu escritório, discutindo importantes assuntos de Estado. Berengar colocou sua xícara de chá no descanso enquanto olhava para o homem sentado diante dele. Ao seu lado estava Strategos Palladius Angelus, que se tornou o principal conselheiro de assuntos militares da coroa bizantina após a morte prematura de Aretas. O forte contraste entre a moda moderna de Berengário e o traje medieval que seus convidados usavam significava o quanto a Áustria era mais avançada em comparação com o próximo estado mais poderoso do Mediterrâneo. Embora sua aliança não estivesse em vigor por muito tempo, o rei da Áustria e o imperador bizantino estavam agora envolvidos em uma negociação feroz sobre a ação militar na Península Ibérica. Berengar, que já havia prometido apoio ao seu aliado no Ocidente, tentou persuadir seu sogro a se juntar à coalizão anticatólica e aniquilar os vastos exércitos que começaram a marchar para a morte. Despachei a segunda divisão do Exército Real Austríaco para Granada, onde se unirão a primeira divisão e ao que resta do Exército Real Granadano. De lá, expulsarão os católicos de Granada. Em breve, me juntarei a eles e liderarei minhas tropas na batalha como sempre fiz. O problema em questão é que agora existem centenas de milhares de católicos zelosos marchando sobre a Península Ibérica em uma tentativa tola do Papa de derrotar meus exércitos por procuração. O que o Papa deveria estar fazendo é guardar esses corpos para a chamada cruzada que ele declarou contra mim e equipá-los adequadamente para invadir minhas terras. No entanto, não vou reclamar, se eu puder massacrar algumas centenas de milhares de aspirantes a cruzados na Península Ibérica. Isso simplesmente significa que a incursão em meu reino será mais fraca. Embora meus soldados provavelmente sejam capazes de lidar com a situação, eu me sentiria mais seguro sabendo que tenho mais homens em campo para combater a vantagem numérica do inimigo. Sem esse apoio, temo que o conflito possa durar muitos meses, talvez até um ano. Tenho 3 filhos a caminho e preferiria voltar para casa a tempo de poder recebê-los neste mundo. Portanto, peço que envie um de seus exércitos como uma força expedicionária à Península Ibérica para lutar ao lado da Áustria e de Granada para expulsar os católicos das terras dos mouros. Mais homens, com mais armas, é sempre um bônus no campo de batalha. Depois de ouvir este pedido, Palladius sussurrou algo nos ouvidos de Vetranis que fez com que o imperador acenasse com a cabeça. Depois de fazer isso, ele começou a falar em um tom autoritário que lembrava o que Berengário esperaria de um homem de sua posição. Depois de expulsar os católicos de Granada, qual é o seu plano então? Pretende continuar armando os granadenses para resistir a qualquer nova incursão em suas terras? Berengar tomou outro gole de seu chá antes de responder aos comentários de Vetranis. Após vários momentos de introspecção, o jovem rei austríaco revelou seu plano para a Península Ibérica. Depois de ter esmagado os exércitos católicos da Península Ibérica e os fanáticos que acorrem à sua causa, vou começar a reconstruir o exército e a marinha de Granada do zero. Minha intenção não é passar anos da minha vida lutando em suas guerras. Em vez disso, pretendo equipá-los com os meios para recuperar grande parte de Al-Andalus por conta própria. Uma Ibéria católica unificada é francamente inaceitável para os meus planos. Embora Azam possa não ser o governante mais competente ou mesmo um estrategista meio decente, ele tem algo muito mais valioso, na minha opinião. O jovem sultão de Granada tem um certo grau de tolerância para com aqueles com opiniões diferentes das suas. Suponha que Al-Andalus ressurgisse um pouco sob o controle de sua dinastia. É possível que veremos uma reforma na fé muçulmana, o que os tornaria muito menos hostis aos de diferentes religiões, fortalecendo assim a cooperação entre nosso povo.
No final das contas, um Estado islâmico cooperativo e moderado na Península Ibérica é uma alternativa muito melhor do que um católico fanático e militante. Um largo sorriso se formou no rosto de Palladius ao ouvir isso. Tais grandes ambições de estabelecer um poderoso aliado no oeste do Mediterrâneo tranquilizaram o homem de seu estratagema para colocar o herdeiro de Berengário e Honoria no trono bizantino. Embora Vetranis possa não estar ciente da intenção de Berengário, Palladius teve um entendimento muito tácito depois de ouvir esta conversa. O jovem rei da Áustria pretendia criar uma aliança econômica e militar entre vários estados poderosos que pudessem dominar a política da Europa, Oriente Próximo e Norte da África, todos com a Áustria à sua frente. Embora Palladius não desejasse que seu império fosse o segundo violino do reino austríaco, ele era racional o suficiente para perceber que não havia muito que pudesse fazer para evitar esse destino. Fazia meio ano desde que ele visitou a Áustria pela última vez e, em sua ausência, o fogo da indústria foi introduzido em sua capital e até começou a se espalhar por todo o reino. O veterano Strategos também sabia que Berengar nunca daria as armas supremas que ele havia começado a fabricar para ninguém além de seu próprio exército. No entanto, a utilização de modelos mais antigos e os meios para os fabricar era algo que Berengário já tinha demonstrado interesse em equipar os seus aliados. Com isso em mente, Palladius sussurrou seus pensamentos sobre o assunto em questão no ouvido do imperador. Depois de ouvir o que Palladius tinha a dizer, Vetranis acenou com a cabeça em concordância. Ele suspirou pesadamente antes de fazer suas exigências. Se você deseja que nós o ajudemos neste conflito, então há algumas exigências que eu gostaria de fazer em compensação pelo sangue que meus homens derramarão naturalmente. Um sorriso se desenhou na aparência imaculada de Berengário enquanto ele acenava com a cabeça enquanto respondia com uma única frase. Prossiga. Depois de ouvir isso, Vetranis pigarreou antes de fazer suas exigências a Berengar. Depois que este conflito terminar, você nos fornecerá a tecnologia necessária para replicar as armas que você já começou a nos vender. Não consideraremos nos juntar a esta aliança com os mouros em Granada, a menos que esta condição possa ser cumprida. Ao contrário do que o imperador bizantino esperava, Berengário tomou silenciosamente um gole de seu chá antes de pronunciar uma única palavra. Feito. Depois de ouvir isso, Vetranis olhou para ele em choque. Ele não conseguia nem pensar em qual seria sua segunda exigência neste momento. Ele estava simplesmente surpreso que Berengário entregasse rapidamente uma tecnologia tão valiosa. No entanto, ele não tinha como saber que Berengário já havia planejado fazer tais coisas no devido tempo. Berengar até planejou vender a tecnologia por trás de suas fragatas e clippers para os bizantinos depois de substituí-los por seus propostos cruzadores leves da classe Adela e navios de carga da classe Dominion. Era como Palladius suspeitava, Berengar queria que seus aliados fossem poderosos o suficiente para se defender contra seus inimigos enquanto ainda eram tecnologicamente inferiores ao seu reino. Afinal, ele queria que a Alemanha e seu futuro império sob sua dinastia governassem essa poderosa aliança. A única forma de garantir tal coisa era manter um estado imensamente superior. Depois que o silêncio prevaleceu por um tempo, Berengário ergueu a sobrancelha antes de fazer a pergunta em sua mente. Mais alguma coisa? Depois de discutir isso com seu orientador por alguns momentos, Vetranis balançou a cabeça, percebendo que pedir mais alguma coisa provavelmente prejudicaria o progresso que ele já havia feito. Como tal, o imperador estendeu a mão para selar o acordo. Em resposta, Berengário agarrou firmemente a mão de seu sogro e apertou enquanto dizia as seguintes palavras com um sorriso no rosto. É um prazer fazer negócios com você. Espero que você envie um exército considerável para Granada dentro de 3 meses. Quando a guerra acabar e nós vencermos, você obterá a tecnologia por trás dos mosquetes de rifle 1417-18 e do 1417-12 LB Fiel de Guns, bem como o conhecimento por trás das ferramentas para produzi-los. Berengar não tinha a intenção de equipar os bizantinos com o Bessemer Converter. Em vez disso, ele daria a eles a tecnologia por trás do forno de poça,
que poderia ser usado para criar o aço necessário para fazer as molas na ação de pederneira. Embora em uma oferta severamente limitada, além dessa pequena quantidade de aço, essa tecnologia aumentaria significativamente o ferro que os bizantinos poderiam produzir. Com este acordo feito, os bizantinos entraram secretamente na Reconquista. Eles logo estariam lutando ao lado dos austríacos e granadinos para repelir os exércitos católicos do Reino dos Mouros. Depois de finalizar o acordo, Vetranes e seu conselheiro partiram do escritório de Berengar. O imperador de Bizâncio passaria algum tempo com sua filha nos próximos dias antes de retornar a Constantinopla. Como um homem que governava um vasto império, seu tempo era severamente limitado, especialmente agora que ele tinha muito para o qual se preparar. Quanto a Berengar, ele colocaria seus negócios em ordem nos próximos dias antes de partir para a zona de guerra. Ele não era o tipo de homem que se escondia em casa enquanto seus soldados lutavam na linha de frente de um conflito perigoso. Com isso em mente, ele alongou as costas antes de voltar ao trabalho, pois ele também tinha muito que se preparar. Tirania de Aço capítulo 408 Berengar estava no pátio de seu palácio real. Hoje era o dia pelo qual ele estava mais animado e, ao mesmo tempo, muito temido. Por que ele temeu esse momento? Por que dizer adeus à sua família enquanto marcha para um teatro de guerra a milhares de quilômetros de sua casa nunca fácil? Este adeus foi mais brutal do que o anterior, talvez porque suas 3 esposas estivessem grávidas de meses e a possibilidade de ele voltar a tempo de testemunhar o nascimento de seus novos filhos era pequena. Ou talvez fosse porque esta foi a primeira guerra por procuração em que ele entrou pessoalmente. Afinal, até hoje, ele só havia lutado em conflitos diretamente relacionados às suas terras e ao crescimento de seu território. Mas o que havia a ganhar na reconquista para este jovem rei da Áustria? Talvez apenas a criação de um aliado estável e poderoso que pudesse garantir seu acesso ao Atlântico. Tal coisa era importante além da medida para seus planos de exploração e colonização do Novo Mundo. No entanto, sua família não sabia de tais grandes ambições, nem sabiam que existia um lugar tão distante. Assim, quando ele se despediu de suas esposas, filhos e irmã, eles não eram o grupo mais alegre. Hans olhou para seu pai, que estava vestido com seu uniforme de campo com um olhar questionador. O menino agarrou-se às pernas de Berengar enquanto fazia a pergunta que lhe vinha à mente. Você deve ir para a guerra? Berengar imediatamente se ajoelhou e deu um tapinha na cabeça de seus filhos enquanto ele afirmava suas ações. Quando você for mais velho, perceberá que há momentos em que um homem deve pegar em armas para defender sua família e sua nação. Sei que pode não parecer agora, mas este conflito em Granada é essencial para nosso poder e a estabilidade do reino a longo prazo em alguns anos. Tenho certeza de que você compreenderá por que essa campanha na Península Ibérica é necessária. Acredite em mim quando digo que, se não fosse pelo grau de resistência que meus soldados enfrentam atualmente, eu não deixaria você e sua irmã para trás logo após retornar de minha última campanha. Um rei deve liderar seus homens na batalha. Essa é a minha responsabilidade como monarca para com meu povo. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Hans quando ele ouviu seu pai dizer essas palavras. Berengar respondeu a isso enxugando as lágrimas dos olhos de seu filho com o polegar antes de abraçá-lo. Ao fazê-lo, ele sussurrou alguns conselhos paternais muito necessários no ouvido do menino. Como homem, você nunca deve chorar na frente dos outros. É um sinal de fraqueza, e aqueles com más intenções em relação a você e nossa família vão tirar vantagem disso. Então, endureça o lábio superior e dê uma demonstração de força mesmo se você estiver no seu ponto mais fraco. Ao ouvir isso, Hans imediatamente parou de chorar e assumiu uma fachada estoica. Ele imediatamente soltou seu pai e saudou o homem. Berengar devolveu seu olhar sem emoção com uma saudação própria antes de voltar sua atenção para Helga. A menina tinha quase 2 anos agora, mas não tinha o cérebro excepcional de seu irmão. Em vez disso, ela era bastante mediana para uma criança de sua idade. Berengário levantou a menina no ar e beijou-a na testa antes de colocá-la nos braços da mãe. Ele disse à garota algo que raramente havia dito ao fazê-lo. Lembre-se,
Aconteça o que acontecer, que o papai te ama. Depois de entregar a filha à mãe dela, Berengar beijou a segunda noiva nos lábios, cujas lágrimas escorriam de seus lindos olhos azul celeste. Embora ela estivesse confiante de que Berengário voltaria para casa ileso, ela sempre teve dificuldade em lidar com a preocupação que inevitavelmente surgiria nas profundezas de seu coração sempre que seu homem marchasse para a guerra. Berengar segurou Linde enquanto ele sussurrava em seu ouvido: "Cuide das crianças quando eu for embora." Linde acenou com a cabeça silenciosamente em resposta enquanto lutava para conter as lágrimas em seus olhos. Depois de dizer isso a Linde, Berengário agarrou-se a Honoria como se fosse uma lampreia e beijou apaixonadamente. Depois que suas línguas se separaram, ele sussurrou palavras de encorajamento em seus ouvidos. "Não se preocupe, você carrega meu filho, e isso é muito mais importante do que se envolver em pirataria. Eu prometo a você que a glória futura espera por você e nosso filho. Além disso, não sou tão fácil de matar, você não se livrou de mim agora mesmo." Honoria riu amargamente ao ouvir esta piada pobre. Depois de dizer isso, Berengário deu-lhe uma palmada na cabeça antes de voltar a atenção para dela, que não podia esperar mais. Ela imediatamente o agarrou e o beijou como se nunca mais fosse vê-lo. Depois de passar muito tempo nos braços um do outro, ela soltou os lábios e olhou ferozmente nos olhos dele com uma expressão severa enquanto dizia as palavras contidas em sua mente. "Fique seguro. Eu juro que se eu te perder, nunca vou te perdoar." Berengar enfiou a cabeça da garota em seu peito enquanto beijava sua testa. Depois de fazer isso, ele a soltou e abraçou sua irmã mais nova. Uma expressão nervosa apareceu no rosto da garota enquanto várias ideias colidiam em sua cabeça. Quando seu irmão mais velho a abraçou em despedida, um único pensamento ressoou em sua mente: "Se você não contar a ele agora, talvez nunca mais tenha outra chance." Assim, bem quando Berengário estava prestes a se afastar, Henrietta agarrou seu belo rosto e pressionou os lábios contra sua bochecha, o que chocou muito todos reunidos no pátio. Com uma aparência corada, Henrietta soltou Berengário e admitiu seus sentimentos em um tom embaraçado. "Eu te amo, irmão mais velho. Quando você voltar, vou lutar por você." Depois de dizer isso, ela ficou muito tímida para esperar a resposta de seu irmão mais velho e imediatamente correu de volta para o palácio, deixando Berengar, suas esposas e filhos em um estado de confusão total. O coração de Berengar batia rapidamente enquanto seu cérebro tentava processar o que acabara de ocorrer. Depois de um tempo, um único pensamento escapou de seus lábios: "Bem, agora espero morrer no campo de batalha." Berengar desviou o olhar para suas 3 mulheres, que o encaravam com fúria desenfreada contida em seus olhos. Eles não sabiam o que ele havia feito para encantar sua irmã mais nova, mas não havia como deixar um relacionamento tão indescritível acontecer. A partir de então, as 3 jovens que estavam constantemente em conflito umas com as outras formaram um pacto para proteger Henrietta das garras de seu irmão mais velho lascivo. É claro que, naquele momento, Berengário sentiu genuinamente que preferia morrer a lidar com a mina terrestre que eram os sentimentos incestuosos de sua irmã por ele. Casar com uma prima era uma coisa, mas tomar sua irmã como amante, essa era uma linha que mesmo um pervertido como ele não estava disposto a cruzar. Berengário imaginou que teria que apresentar um pretendente adequado à garota quando voltasse, ou as coisas só iriam piorar. Ao ver com que crueldade suas mulheres o encaravam, Berengário suspirou antes de anunciar sua partida. "Bem, estou de saída, vejo todos vocês mais tarde." Claro, ele não mencionou que precisaria de uma bebida forte depois de todo esse desastre. Assim, ele subiu em sua carruagem real, onde viajaria para Trieste nos próximos dias antes de embarcar para Gibraltar. Ele estava um pouco perturbado por sua ferrovia ainda não ter sido concluída, mas ele não podia fazer muito sobre isso. Assim, Berengário abriu uma garrafa de uísque escondida em sua carruagem e olhou para o campo enquanto se aproximava cada vez mais de sua direção. O único pensamento em sua mente era como poderia enfrentar Henrietta depois que esta guerra terminasse. Como tal, ele tomou um grande gole da garrafa antes de suspirar pesadamente.
Droga, Henrietta. Por que diabos você faria uma coisa dessas antes de eu embarcar para a guerra? O que diabos há de errado com você? Como devo lidar com isso? Depois de vários dias e uma garrafa de uísque depois, Berengar encontrou o caminho para uma fragata que partia para Granada. O jovem rei estava com uma dor de cabeça enorme, e não era só por causa da bebida que havia consumido. Assim, ele passaria toda a viagem a Granada evitando seus problemas bebendo-os. Quando finalmente chegasse ao seu destino, estaria ansioso por sangue, afinal, a violência era a única maneira pela qual ele poderia desabafar suas frustrações com a situação em que agora se encontrava. Os historiadores coçariam a cabeça por gerações tentando descobrir o motivo por trás das ações particularmente brutais do jovem rei da Áustria durante esta campanha. Tirania de Aço capítulo 409. A fragata que transportava o rei da Áustria chegou ao porto de Gibraltar após vários dias de viagem. Durante as últimas semanas, milhares de homens austríacos se reuniram na área, esperando que seu monarca aparecesse para que ele pudesse liderá-los na batalha. Berengário estava com uma ressaca terrível depois de se livrar das preocupações com o sabor adocicado da bebida. Tendo pisado na praia de Gibraltar, o sol radiante brilhou sobre ele, seu calor aumentando sua vontade de vomitar. Uma coisa era certa, levaria alguns dias para estar apto para o combate. Assim, ele deu um passo à frente e reuniu suas forças ao seu redor. Percebendo que precisaria de alguns dias de descanso, Berengário alterou o plano. Ele lideraria a segunda divisão para Granada, onde eles se reagrupariam com o sultão Hassan al-Fadl dentro da cidade antes de avançar para o norte e ajudar sua linha de defesa nas fronteiras do norte do Emirado. Demorou vários dias para chegar à capital, no entanto, quando os 40.000 soldados da Áustria e da Boêmia entraram pelos portões, eles foram praticamente saudados como salvadores pela população moura e árabe local. Afinal, esses cidadãos haviam testemunhado o poder da primeira divisão do exército austríaco enquanto massacravam impiedosamente as forças aragonesas e cruzadas que marcharam tolamente sobre a cidade. Berengário e sua guarda real finalmente se dirigiram ao Palácio Real para se encontrarem pessoalmente com o jovem sultão. Ao se aproximarem do magnífico edifício de pedra, Berengário desmontou de seu cavalo, onde olhou para Hassan, que tinha um largo sorriso no rosto. Os dois jovens compartilharam um breve momento de amizade enquanto se abraçavam antes de se soltarem. Berengário foi o primeiro a comentar a situação ao saudar o amigo do ocidente. Hassan, realmente faz muito tempo desde a última vez que nos encontramos. O jovem sultão acenou com a cabeça em resposta enquanto conduzia Berengário e seus guardas reais para as profundezas do palácio. De fato, embora eu deva dizer que sua tez está mais pálida do que o normal. Você está bem, meu amigo? Berengário instantaneamente acenou com a cabeça em resposta, com um sorriso no rosto, revelando que havia exagerado em sua jornada para a Península Ibérica. Estou bem, só um pouco de álcool demais, você sabe como é. Depois de algumas noites de descanso, estarei pronto para ir para a linha de frente. Hassan riu ao ouvir isso antes de fazer um comentário malicioso sobre a condição do rei austríaco. Bem, então eu acho que não vamos comemorar sua chegada com muito entusiasmo. No entanto, eu tenho algo arranjado para você que eu acho que vai ser do seu agrado. Berengário ficou instantaneamente curioso ao ouvir isso, exatamente o que Hassan tinha em mente para o entretenimento desta noite. No entanto, ele sorriu em resposta e acenou com a cabeça. Bem, então você tem meus agradecimentos antecipados. Depois de caminhar pelos corredores do Palácio Real de Granada, Berengar e Hassan chegaram ao refeitório, onde os dois homens se sentaram. Enquanto esperava a comida chegar, Hassan começou a questionar Berengário sobre como ele planejava travar esta guerra contra os católicos. Tenho que perguntar, estamos em grande desvantagem numérica e os ibéricos começaram a colocar arquebus e falconetes. Embora eu tenha testemunhado pessoalmente o poder destrutivo de seu exército, devo admitir que não tenho esperança de vitória. Berengar sorriu enquanto bebia do copo de vinho que tinha nas mãos. Às vezes, um pouco de álcool era a cura perfeita para uma forte ressaca.
Depois de tomar um gole do copo, ele rapidamente revelou suas intenções de vencer esse conflito da maneira mais eficiente. A resposta é simples: nós formamos uma linha de trincheiras através de suas fronteiras e equipamos com homens e artilharia. Não importa onde seus inimigos se aproximem, eles terão que atravessar o arame farpado e a guerra de trincheiras para obter ganhos significativos. Este conflito deve ser principalmente defensivo. Devemos sangrar até secar o inimigo e forçá-lo à mesa de negociações. Tal ação nos dará tempo e me permitirá ajudar na reconstrução de seu exército para que você possa tomar a defesa de sua nação em suas próprias mãos. Azão ficou surpreso ao ouvir isso. Ele esperava que os exércitos de Berengário marchassem até as fronteiras da França. Ouvir que eles estavam travando uma guerra defensiva trouxe grande preocupação ao jovem sultão. Então não estaremos invadindo os reinos inimigos? Berengar balançou a cabeça enquanto dava mais instruções sobre a visão deste conflito. Eu não disse necessariamente que, enquanto uma parte de nosso exército defende suas fronteiras contra seus vizinhos, uma força de 10.000 homens que eu liderarei marchará para os reinos vizinhos e causará estragos nas cidades e distritos inimigos. Que pouca infraestrutura esses bárbaros têm para arruinar e expulsar seus reis covardes de seus castelos. Azão ficou chocado com o fato de Berengário estar disposto a assumir tal postura. No entanto, Berengar estava confiante nas forças combinadas da Áustria, Granada e dos bizantinos para defender uma linha de trincheira de centenas de milhares de seus inimigos. Afinal, as armas que seu exército usava eram muito maiores que as de seus inimigos. Os dois homens discutiram as táticas exatas e o plano que Berengar pretendia usar para colocar seus inimigos de joelhos nos próximos meses. Depois de algumas horas, o sol começou a cair do céu e, em seu lugar, a lua surgiu. Tendo festejado adequadamente nessas horas, Azão finalmente conduziu Berengar embriagado a uma sala isolada onde ele falou com um sorriso no rosto. Espere aqui, meu amigo, em breve haverá alguém aqui para entretê-lo. Depois de dizer isso, Azão imediatamente partiu da área através de suas cortinas de seda, deixando Berengar sozinho. O jovem rei austríaco riu para si mesmo enquanto pensava em quem poderia estar entretendo-o. Ele sabia que teria de recusar a oferta do sultão se trouxesse uma prostituta para Berengário desfrutar. No entanto, ele ficou parado enquanto se sentava em silêncio e tomava parte no vinho que estava na mesa diante dele. Ele estava antecipando que tipo de surpresa seu amigo havia planejado para ele. Em pouco tempo, uma linda jovem vestida com uma fantasia de dançarina do ventre roxa e dourada de Tirian abriu as cortinas de seda e entrou na sala. Embora ela usasse um véu fino combinando, Berengar soube imediatamente quem era essa mulher, pois reconheceria seus magníficos seios do tamanho de uma xícara F em qualquer lugar. No entanto, depois de vê-los fora de um caftan real e, em vez disso, contidos dentro de um top minúsculo de dançarina do ventre, o queixo de Berengar praticamente caiu quando a baba se acumulou dentro de sua boca. Ele não podia acreditar o quão impressionante era o peito desta mulher. Era melhor até do que o de Lindy. Ele teve um forte desejo de chupar seus mamilos no momento em que olhou para seu generoso decote. Ele ficou bastante chocado quando a mulher o encarou com seu lindo par de íris âmbar e começou a dançar sensualmente. Embora Berengário soubesse que Azão pretendia estabelecer um casamento arranjado entre as duas casas, ele nunca havia pensado muito nisso até agora. No entanto, enquanto o busto substancial e o traseiro rechonchudo de Yasmin balançavam enquanto ela dançava diante dele, Berengar se viu cada vez mais seduzido pela beleza da mulher. Como se um feitiço tivesse sido lançado sobre ele, o jovem rei começou a considerar o fato de que essa mulher era exatamente o que ele precisava para esquecer a confissão de Henrietta. Ele ficou visivelmente animado enquanto curtia o show. Berengar testemunhou a dança amorosa com entusiasmo enquanto observava a mulher se afastar, finalmente. No final, ela interrompeu suas ações e subiu no colo de Berengar, olhando intensamente em seu único olho bom. Ele podia sentir a respiração escapar por baixo do véu enquanto ela sussurrava em seu ouvido. Nomeie seu desejo, meu marido e eu o cumpriremos. Ao ouvir essas palavras,
Berengário ficou incrivelmente confuso. Ele deveria aceitar a oferta da mulher e dormir com ela. Afinal, ela era tão bonita quanto qualquer uma de suas esposas, e que o homem não gostaria de dormir com uma mulher assim. Ou ele deveria rejeitá-la e, ao fazê-lo, escapar da armadilha que Azan havia preparado para ele. Pois se ele tivesse relações sexuais com Yasmin agora, a probabilidade era que ele estivesse tirando sua pureza, ou pelo menos, tal coisa poderia ser atribuída a ele. Se tal coisa ocorresse, só poderia haver três resultados possíveis: compensar Azan e Granada por roubar a virtude da princesa. Assuma a responsabilidade e case com a mulher, ou vá para a guerra. Depois de refletir sobre essas opções por alguns momentos, Berengário olhou para a bela mulher em silêncio enquanto ela fazia a pergunta mais uma vez. Como devo servi-lo, marido? Tirania de Aço capítulo 410. Berengar estava sentado no meio de uma sala, fechada por cortinas de seda translúcida. Sentada em seu colo estava uma adorável donzela alguns anos mais velha que ele. Ela estava vestida com uma roupa de dançarina do ventre acanhado e usava um véu facial leve. Com alguma dificuldade, ele pôde distinguir as feições delicadas de seu lindo rosto enquanto seus brilhantes olhos âmbar olhavam para os seus. Ela tinha acabado de fazer uma pergunta que o colocou em uma posição bastante complicada. Obviamente, esta foi uma armadilha armada por Azan para forçar a mão de Berengário a se casar com sua irmã, e se ele não jogasse bem suas cartas, sem dúvida estaria trazendo outra noiva para a casa desta guerra. Embora tal coisa não assustasse Berengário, afinal, ele era o homem de sua casa e por lei era permitido até 5 esposas. O fato é que ele não gostou da ideia de cair na armadilha de Azan. Se ele se casasse com Yasmin, seria sob seus termos, não de outra pessoa. Por fim, ele chegou à conclusão lógica de controlar seus impulsos e não se submeter à vontade de seu amigo. Assim, apesar de todos os instintos de seu corpo lhe dizerem para se entregar à beleza estrangeira sentada em seu colo, após cuidadosa consideração, Berengar suspirou e empurrou Yasmin para o lado, onde começou a recusar sua oferta. Embora nada me ajudasse mais a esquecer meus problemas atuais do que dormir com uma mulher bonita como você, temo que, se eu fosse vítima de tal armadilha que seu irmão preparou para mim, isso apenas convidaria futuros tumultos. Yasmin ficou muito surpreso com as ações de Berengário. Ela nunca esperou que o rei austríaco fosse capaz de resistir a seus encantos, especialmente depois de considerar o quão ereto ele era. Ela deu a Berengar um olhar curioso enquanto fazia a pergunta em sua mente. Você não vai se deitar comigo? Berengar balançou a cabeça e respondeu com uma expressão presunçosa. É uma oferta tentadora, e se você realmente deseja fazê-lo, então eu não teria nenhum escrúpulo em aproveitar a noite com uma beldade estrangeira como você. No entanto, tenho uma suspeita persistente de que você não deseja tal resultado. Em vez disso, você está simplesmente cumprindo o seu dever como membro de sua casa. Ao ouvir isso, Yasmin começou a sorrir sob o véu do rosto, o que não passou despercebido por Berengário. Ela não esperava que ele fosse um homem tão astuto, embora tivesse ouvido rumores de seu brilhantismo tanto como governante quanto como comandante militar. Ela também soube que ele era famoso por ser facilmente influenciado por mulheres bonitas. No entanto, aqui estava ele, controlando seu desejo de empurrá-la para baixo e tirar sua virtude. Vendo a mulher olhar para ele com uma sensação de fascínio, Berengar começou a sorrir antes de fazer uma pergunta para a qual já sabia a resposta. Então, o que você diz? Quer brincar? Eu vou deixar você saber que estou carregando calor. Yasmin começou a rir com essa resposta antes de balançar a cabeça. Ao fazê-lo, ela respondeu com um tom de voz brincalhão. Oh, eu posso ver isso. No entanto, eu temo que terei que passar por agora. No entanto, se você continuar a me impressionar dessa maneira, então eu posso achar que você é digno de ser meu marido. Berengário sorriu ao ouvir esta resposta. Ele gostou imensamente da brincadeira espirituosa com essa mulher. Depois de recusar os oficiais um do outro, Berengário se levantou e começou a sair da sala. Antes de partir, ele deixou uma frase final para a mulher.
Obrigado pela dança. Foi impressionante, para dizer o mínimo. Vou me certificar de pensar em você mais tarde esta noite, enquanto estiver na banheira. Yasmin tinha um sorriso sensual em seu lindo rosto escondido sob o véu enquanto respondia de maneira tímida. Certifique-se de que você faz. Depois de ouvir isso, Berengário voltou para seu quarto, onde planejava dormir um pouco depois de tomar um banho. Ao mesmo tempo, Yasmin refletia sobre o que acabara de acontecer. Eles dizem que homens capazes raramente fazem jus ao hipe, mas ela não ficou nem um pouco desapontada. Ela estava preparada para dormir com Berengário e até se casar com ele para cumprir suas obrigações familiares. No entanto, ela nunca imaginou que ele a rejeitaria. Ela também não acreditava que desenvolveria um interesse pelo homem. Em vez disso, ele a surpreendeu e conseguiu chamar sua atenção. Pela primeira vez em sua vida, ela ficou intrigada com um homem. Antes que ela percebesse, a princesa de Granada se viu em seus aposentos, debaixo de seus lençóis de seda nua, brincando com sua fenda apertada, enquanto pensava no que poderia ter acontecido nesta noite se algum deles tivesse cedido a seus desejos vis. Quanto a Berengário, como prometido, tomou um banho demorado, pensando na dança sensual que Yasmin lhe exibira. Apesar de inicialmente não ter planos de tornar a mulher sua, depois de tudo o que aconteceu esta noite, ele não podia negar que seu interesse foi despertado. Ela era uma raça diferente de suas outras garotas e era tão atraente quanto. Ele não sabia aonde as coisas iriam levar, mas ansiava por seus futuros encontros. Por fim, a noite chegou e passou, e Berengário acordou fresco como uma maçã no dia seguinte. Tudo o que ela precisava para superar sua terrível ressaca era uma boa noite de sono. Após se levantar da cama, vestiu-se rapidamente, onde entrou no refeitório para tomar o café da manhã. Azan e Yasmin já estavam na mesa esperando por ele. Quando Berengário chegou, agiu como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Embora Azan tivesse percebido que seu plano havia falhado, sua irmã mais velha não podia deixar de olhar para o rei austríaco de vez em quando com uma expressão sedutora. Quanto a Berengário, ele notou o olhar sedutor da princesa e o devolveu com seu próprio. Essas ações não passaram despercebidas pelo jovem sultão, que sorriu ao perceber que, embora sua trama pudesse não ter funcionado como planejado, parecia haver algum tipo de romance entre sua irmã e seu maior aliado. Eventualmente, Berengário matou o clima anunciando ao sultão e sua irmã mais velha as seguintes palavras: "Estarei marchando para a guerra com minha segunda divisão logo após o café da manhã. Agradeço sua hospitalidade, mas a guerra não espera por ninguém. Quanto mais cedo eu chegar à linha de frente, mais cedo poderei encerrar este conflito e voltar para casa, para minha família." Azan e Yasmin ficaram chocados ao ouvir isso. Depois de tudo acontecido, eles tinham certeza de que ele ficaria mais alguns dias para melhorar as relações com a família. Afinal, ele disse que precisaria de várias noites para se recuperar no dia anterior. O jovem sultão imediatamente começou a entrar em pânico enquanto tentava convencer Berengar a ficar no palácio por apenas mais alguns dias. "Você está partindo tão cedo. Você deve ficar e descansar por mais alguns dias antes de partir. Não há razão para correr para a linha de frente, já que retomamos o território ao norte daqui. Não tivemos dificuldades em manter a linha." No entanto, Berengar balançou a cabeça em resposta a esta oferta e falou: "Estou bastante descansado depois da noite passada. No entanto, centenas de milhares de homens logo estarão marchando sobre sua posição. Se eu quiser colocar nossos inimigos de joelhos, preciso despachar minha força para suas posições e construir o necessário fortificações o mais rápido possível. Prometo que, depois de ter forçado os ibéricos a se renderem, voltarei aqui para uma celebração adequada." Berengar terminou rapidamente a refeição antes de a engolir com um copo de leite. Depois de fazer isso, ele se levantou antes de deixar suas intenções claras. "Depois de ter vencido sua guerra por você, há coisas que precisaremos discutir de monarca para monarca. Eu apreciaria muito a presença de sua linda irmã quando chegar a hora." Dito isto,
Berengário partiu do Palácio Real de Granada com a sua guarda real seguindo-o atrás. Ele passou a hora seguinte reunindo seu exército antes de marchar para o norte de sua posição. Quando Berengar saiu da sala de jantar, Azan imediatamente começou a questionar sua irmã para obter detalhes exatos sobre o que havia acontecido na noite anterior. Exatamente o que aconteceu entre vocês dois ontem à noite. A princesa granadense apenas sorriu antes de balançar a cabeça. Depois de fazer isso, ela respondeu enigmaticamente a seu irmão mais novo. Nada importante. No entanto, se ele continuar agindo assim, tenho medo de me apaixonar por ele. Embora Yasmin quisesse passar mais tempo se acostumando com Berengário, ela estava bem ciente da posição urgente em que ela e sua família haviam sido colocados. Berengar faria as malas rapidamente e marcharia para a linha de frente, o que a impressionou muito. Ela teria perdido o interesse imediatamente se ele ficasse por perto para aproveitar o tempo com ela enquanto uma guerra estava sendo travada. Com isso em mente, ela rapidamente se levantou de seu assento e partiu em direção à varanda onde testemunhou Berengar liderar um exército de 40.000 austríacos e boêmios ao norte. Ao fazer isso, ela olhou carinhosamente para as costas dele à distância. Um único pensamento escapou de seus lábios deliciosos. Volte em segurança. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.